Quero chamar você a abrir a sua Bíblia comigo também. No Evangelho segundo João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Aleluia. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 12, em reverência à palavra do Senhor. Fique de pé. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vende este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem o ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Senhor, pedimos nessa manhã que a tua palavra, ao ser ministrada sobre o nosso coração, ela alcance um lugar de privilégio, um lugar, ó Deus, aonde possamos guardar, e ela não ser roubada, e ela venha prosperar dentro de nós. Pedimos o teu Espírito para completar, para falar, ó Deus, aquilo que talvez eu não terei condição de dizer, mas se em nome de Jesus, completa, fala conosco. Eu sou dependente do Senhor, sou dependente da tua graça, somos dependentes de ti, Pai. Pedimos que o teu Espírito vá à frente dessa palavra e ele traga ao nosso coração tudo que o Senhor deseja falar conosco. Que tudo que essa palavra, Deus, está sendo enviada, ela venha prosperar em nosso coração. Ela não volte vazia, mas ela alcance o propósito para o qual ela está sendo declarada. Quer salvar, quer abençoar, quer transformar realidades. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. E amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Eu me deparo com esse texto de João capítulo 12. E mais uma vez, eu me deparo com essa cidade chamada Betânia, né? Essa cidade aonde Jesus tem tanto apreço, né? Essa cidade que a Bíblia vai nos mostrar diversas vezes Jesus não passando por ali, mas Jesus, de certa forma, visitando aquela cidade, né? Porque Betânia não era um lugar de passagem. Betânia não é um lugar no meio do caminho, né? Que a gente passa ali sem querer, não. Betânia é um lugar que às vezes é até contramão, mas Jesus ele vai ali porque ali tem algumas coisas
que nós gostaríamos de falar nessa manhã, que atrai a presença do Senhor para um ambiente. Eu não sei você, mas eu desejo ser alguém que atraia a presença do Senhor. Amém, irmãos? Você deseja ser alguém que atrai a presença do Senhor? A Bíblia vai dizer que todos são criaturas de Deus, porém, nem toda criatura é filho. João capítulo 1 vai dizer: a todos quantos recebem Jesus, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a gente sempre diz, a gente sempre ouve, né, que todos são iguais perante o Senhor, né? Mas há uma distinção muito grande entre criatura e filho de Deus. E existe uma distinção também entre filho de Deus, né, e alguém que atraia, alguém que é um adorador por excelência, como nós falamos aqui no domingo passado, alguém que faz com que a presença de Deus seja atraída por ele, né? Então vamos dizer que existe entre quando Jesus estava pregando, estava falando ali, existia a multidão, e nem sempre a multidão é filho. Nem sempre dentre a multidão que estava ouvindo Jesus era filho, porque talvez só estava ali para receber uma bênção. Só estava ali por causa da multiplicação dos pães, a cura de uma enfermidade, resolução de um problema, né? Mas a palavra de Deus coloca um grupo também distinto dentre a multidão, que são os discípulos. E quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que não estão apenas pelo pão multiplicado, pela cura de uma enfermidade. É aqueles que entenderam que caminhar com Cristo não representa apenas o viver da bênção, né? Que a vida cristã, como eu sempre digo, ela não é uma linha reta, ela vai ter as suas montanhas, vai ter os seus vales, mas em tudo, eu e você, a gente venha permanecer fiel na presença do Senhor. Ainda que nas montanhas, ainda que nos vales. E os discípulos então entendem que, mesmo que naquele dia não tenha pão multiplicado, eu permaneço fiel na presença de Deus. Ainda que naquele dia não tenha cura de uma enfermidade, ressuscitação de algum morto, eu vou permanecer fiel na presença de Deus. Ainda que o Senhor diga não, né? Porque muitas vezes a gente ora e a gente espera o sim de Deus, mas muitas vezes o Senhor vai dizer não, ou o Senhor vai dizer ainda não. Mas ainda que a gente escute o ainda não, ou não de Deus, que a gente permaneça fiel, porque somos discípulos de Jesus. A multidão, ela vai embora. A multidão tem outros planos, né? Como eu brinco, tem plano B. Mas nós, como discípulos de Jesus, não temos plano B. Jesus é a nossa única opção, amém, irmãos? Não temos outro caminho, não temos outra verdade. Jesus é a nossa única opção. E a palavra de Deus, então, vai trazer ainda, dentro desse grupo dos 12 discípulos, tem alguns que têm um pouco mais de intimidade com o Senhor. Eu lembro você que no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe para orar com os seus discípulos, Jesus não chama todo mundo para entrar. Jesus não sobe com os 12 para o monte para ter um tempo de intimidade com Deus. Não. Tem 3 que entram em alguns lugares que os outros não vão entrar. Tem 3 que participam de alguns milagres ativamente que os outros 9 não vão entrar. Alguém pode chutar para mim quem é? Quem? Pedro, Tiago e João. Pedro e Tiago e João são os únicos em Marcos capítulo 5 a entrar no quarto daquela menina que tinha morrido, Talita, né? Pedro, Tiago e João é o único que sobe o Monte da Transfiguração.
Pedro e Tiago e João, eles vão vivenciar algumas coisas que os outros 9 não conseguem desfrutar. E dentre esses 3 ainda, tem um que se destaca. Alguém sabe quem é? Alguém sabe quem é? João. João é aquele que recosta a cabeça, né, no peito do Senhor. João é aquele que parece que tem mais intimidade com o Senhor. Então, irmãos, não é todo mundo igual. À medida da nossa entrega, à medida do que eu e você desejamos, mais o Senhor se manifestará em nossa vida. À medida que um lugar honra o Senhor, esse lugar, ele vai ter muito mais para receber do que o outro. Betânia, ele talvez vai se distinguir das outras cidades, né? Porque ali tem algumas coisas que são tão maravilhosas. Aonde Jesus nasceu, Jesus não fez muita coisa. Na cidade onde Jesus nasceu, Jesus não pôde operar muitos milagres. Sabe por quê? Porque as pessoas diziam: não é esse o filho de Maria? Não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Né? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? E por conta da descrença e da falta de fé das pessoas, a Bíblia diz que Jesus não pôde. Não significa que Jesus não quis. A Bíblia diz que ele não pôde realizar milagres ali onde ele nasceu. Porque as pessoas não conseguiam reconhecer que ali havia o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o ungido, o enviado de Deus. Não. As pessoas vão dizer: não, é filho da Maria que mora ali na esquina. É filho do José que morreu, o carpinteiro, né? Não. Mas a palavra de Deus diz que Betânia, ela tem algo de muito especial, que mesmo que não seja um lugar de passagem para o Senhor, é um lugar onde Jesus, toda oportunidade que tem, Jesus está em Betânia. É um lugar onde atrai a presença de Deus, como um imã. A Bíblia vai dizer em outros momentos que talvez ali também seja um lugar onde Jesus descansa um pouco. É um lugar de paz para o Senhor. Eu não sei você, mas quando a gente procura um lugar para descansar, né, é um lugar que talvez ofereça para a gente essas condições. A Bíblia vai dizer que em alguns momentos Jesus estava em casa, né? E a multidão estava ali na sua porta, batendo. Ou seja, não há folga, não há férias no ministério de Jesus. Mas Jesus é 100% Deus, mas também 100% homem. E nas suas necessidades humanas, ele também precisa descansar. E aonde que ele vai? Para Betânia. Betânia também é um lugar de descanso. Betânia é um lugar onde ele repousa, né? É um lugar onde ele é servido também. Mas o que faz de Betânia um lugar especial para Jesus? Se eu e você queremos ser alguém que a presença de Deus, né, é atraída, se eu e você queremos ser como um imã, que Deus, ele vem, que Deus se manifesta, se nós queremos ser uma igreja que o Senhor olha, e não que a gente seja melhor do que outras, né? Mas como eu disse, no plano divino, nesse ambiente aqui, não são todas iguais. Não é todo mundo no mesmo formato, da mesma forma. Tem outras que estarão entre os 9, tem outras que estarão entre os 120, né? Quando a palavra de Deus diz que Pentecoste, quando o fogo de Deus vem, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, estava ali os 3, estava ali os 12, mas também tinha outros, tinha ali os 120 que estão reunidos, e todos ali foram batizados e cheios do Espírito Santo. Mas dentro desses 120, talvez tenha alguém que não priorizou estar ali naquele dia,
Talvez teve alguém que teve uma festa no dia anterior e não pôde estar comparecendo. Talvez teve alguém que estava preocupado com as coisas, não foi naquele dia e perdeu, não é isso? Mas quando eu olho para Betânia, Betânia mesmo não sendo um lugar de passagem, mas seja um lugar contramão, vez por outra, nós vamos encontrar Jesus estando ali naquele lugar. A primeira pessoa que me chama muita atenção em Betânia, a gente encontra lá em Marcos capítulo 14, verso 3. A Bíblia vai dizer que nesse texto, e estando ele, falando de Jesus, em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. A Bíblia diz que esse Simão, ele havia sido leproso. E é uma das primeiras, não é a primeira casa que a gente vai encontrar Jesus, mas eu quero falar dessa casa em especial em Betânia, que é a casa desse Simão. Nesse lugar onde Jesus é honrado. Nesse lugar onde ele vai encontrar uma pessoa grata, uma pessoa agradecida. Alguns estudiosos vão dizer que quando a gente lê aquele texto dos leprosos, dos 10 leprosos que foram curados, né? 10 leprosos, só que apenas um volta para agradecer. Alguns vão associar esse que volta para agradecer a esse Simão leproso. Porque esse Simão é alguém que honra o Senhor. Esse Simão é alguém agradecido porque a lepra, ela não era uma enfermidade qualquer. Ela era uma sentença de morte. A lepra era alguém que era uma enfermidade que colocava essa pessoa isolada das outras. Existiam os leprosários, aonde essa pessoa só podia ficar então com outro leproso. Perdia-se então o convívio da sua família, perdia então o convívio do seu ambiente de trabalho. Essa pessoa então, ela tinha uma sentença então sobre ela. Uma vez que ela possuía essa enfermidade, ela estava sentenciada à exclusão, à marginalidade, ela estava sentenciada à morte. Pela lei, quando um leproso chegava num ambiente, ele tinha que declarar que ele era leproso. Imagine a vergonha. Imagine de alguém andando pelas ruas, dizendo, leproso, leproso. E ali um caminho se abria para ele passar, porque ele não poderia encostar em ninguém. Se ele encostasse em alguém e alguém descobrisse que ele era leproso, pela lei de Moisés, ele poderia ser apedrejado. Eu fico pensando, irmãos, que esse leproso só voltou, só ele voltou para agradecer. Só ele tem um coração agradecido em Deus. Só ele reconhece da onde o Senhor tirou ele. Você lembra da onde o Senhor te tirou, meu irmão? 4 pessoas, glória a Deus. Você lembra da onde o Senhor te tirou, meu irmão? Às vezes a gente esquece. Passa-se tempo e a gente vai esquecendo que nem sempre a gente foi bonito, nem sempre a gente foi cheiroso, que nem sempre a gente foi legal. A gente já deu trabalho, né, irmão? A gente já deu trabalho. Mas quando a gente lembra da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, o meu coração passa a ser grato e reconhecido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre em nossa vida. Estávamos mortos, sentenciados, estávamos leprosos, nós estávamos marginalizados, excluídos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele veio para nos dar vida, e não uma vida qualquer, uma vida abundante da graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Aleluia!
Os leprosos, eles eram considerados impuros. Mas em Betânia tem uma mesa de reconhecimento, tem uma mesa de gratidão. Em Betânia tem um ambiente de graça, um ambiente de honra. Por quê? Porque quando se tem um discípulo agradecido a Deus, ele honra o Senhor com a sua vida. Ele não honra apenas com palavras. Ele honra com todas as coisas que a gente sabe que Jesus tem direito, né? Tem direito. Que a minha vida e a sua vida venha atrair a presença de Deus pela nossa gratidão. A lição da célula dessa semana, eu falei aqui na quinta-feira. A lição da célula dessa semana falava sobre o pai de João Batista. Quando ele recebeu, ali o anjo visita ele já era um idoso. Quando o pai visita ele, Zacarias, o anjo chega para ele e diz assim: as tuas orações foram ouvidas, Zacarias. Você vai ser pai. Só que você não vai ser pai de uma criança qualquer, não. Você vai ser pai daquele que vai preparar o caminho do Salvador, do Messias. Você vai ser pai de João Batista. Você vai ser pai, e sobre a vida dessa criança, desse menino, você não vai poder cortar o cabelo dele. Você não vai poder dar bebida forte para ele. Ele vai ter que ser, completamente diferente das outras crianças, porque há uma graça especial sendo preparada para ser derramada sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer que Zacarias diz assim: mas como que isso pode acontecer? Eu sou idoso, a minha esposa também é. Como que a gente vai gerar um filho? E se você conhece a história, você vai descobrir que o anjo, então, por um cuidado, Deus, ele cuida da gente, sim ou não, irmãos? Por um cuidado, o anjo vai dizer: Zacarias, vem cá, meu filho, para você não perder essa bênção, para você não colocar tudo a perder, até essa criança nascer, você vai ficar mudo. A partir desse momento, você não fala mais nada. E a Zacarias só teve a oportunidade de dizer: Você entendeu, Zacarias? Até o nascimento do menino, Zacarias não abriu a boca mais, não pôde mais falar. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que na nossa boca, na nossa língua está a morte. Mas a palavra de Deus também diz nesse mesmo contexto que nos nossos lábios está a vida. Quando eu e você abrimos dos nossos lábios para ser grato ao Senhor, agradecer: Senhor, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço por essa mulher linda que o Senhor me deu, eu te agradeço pelos meus filhos, eu te agradeço por essa casa que me abriga, eu te agradeço, Senhor, por esse alimento, eu te agradeço por poder andar, por poder correr, eu te agradeço por erguer as minhas mãos, eu te agradeço porque todos os meus órgãos estão funcionando, eu te agradeço, Senhor. Irmãos, eu sou um imã para atrair a presença de Deus sobre a minha vida. Eu sou um imã que atrai a presença de Deus. Quando um coração agradecido, como esse Simão aqui, o leproso, ele é grato ao Senhor. Você pode ter certeza que ele é um imã em Betânia para Jesus estar na sua casa. Mas o contrário também é verdade, irmão. Alguém que só murmura, alguém que só reclama, alguém que nada tá bom. Fala comigo: misericórdia. Deus fala para Moisés assim: Abraão, ô Moisés, dou conta desse povo não. Dou não. Tudo que eu faço está ruim para eles. Tudo, não tem nada agradável para esse povo. Tudo que eu faço é pouco, eles reclamam.
Eu não dou conta. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou exterminar todo mundo. Eu vou matar todo mundo, porque não tem ingratidão. São ingratos. E a ingratidão, o Senhor, Ele não tem prazer nela. A ingratidão, o Senhor não tem nenhuma alegria nela. Porque um coração que não é agradecido, é um coração, então, que é amargo, irmão. E é muito ruim. Você gosta de andar com gente amarga? Sim ou não? Deus também não. Deus também não. Se a gente não gosta de estar com gente amarga, gente que reclama, se está chovendo, queria sol. Se tem sol, queria chuva. Se está frio, reclama que está quente. E confusão danada. Que nunca está bom, que nunca é agradecido. Se a gente não dá conta, Deus também não. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou exterminar esse povo. Porque eu não quero mais andar com eles. Eu não quero estar junto, não. Eu não quero. E Moisés, se não fosse a oração de Moisés, se não fosse a intercessão de Moisés pelo povo, Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, por favor, não extermina a gente, não acaba com a gente. Eu sei que esse povo é difícil, eu como pastor, líder deles, estou aqui na frente, eu sei, mas por favor, Senhor, não extermine esse povo. Senhor, o que as outras nações vão dizer para o Senhor? Vão dizer ao teu nome? As outras nações vão dizer que o Senhor nos arrancou do Egito e não deu conta de colocar a gente em Canaã. E o Senhor matou todo mundo no deserto. Senhor, vai ser uma vergonha. Por favor, Senhor, não faça isso. Por amor do teu nome. E a palavra de Deus diz que por amor ao nome do Senhor, Israel não foi exterminado. Porque era um povo ingrato. Era um povo que não tinha nenhum tipo de apreço pelo Senhor. Mas a casa de Simão tem algo que é diferenciado, irmãos. Você pode colocar a mão sobre o teu coração nessa manhã e pedir ao Senhor: Senhor, me dá um coração agradecido. Você pode agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua casa. Você pode agradecer ao Senhor pelos seus pais. Você pode agradecer ao Senhor pelo funcionamento do seu corpo, que ainda que tenha algum tipo de enfermidade, algum tipo de luta, você pode agradecer porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Você pode agradecer ao Senhor pela sua salvação, ser salvo em Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você pode agradecer a Deus porque o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Você pode agradecer a Deus que com mão forte o Senhor te tirou do Egito, amém? E vai te levar para Canaã celestial, aleluia. Você pode ser agradecido ao Senhor, porque a morte não tem mais poder e domínio sobre você. E ainda que um dia o seu corpo venha desfalecer, o teu espírito está em Deus, Ele é eterno, Ele é salvo em Jesus. Você pode agradecer ao Senhor pela tua igreja, você pode agradecer ao Senhor pela sua casa, pelos teus irmãos, pelos teus filhos, pelo seu esposo, que às vezes a gente reclama tanto, pela esposa, que às vezes a gente julga, a gente reclama tanto. Você pode ser agradecido ao Senhor, você pode ser agradecido ao Senhor pela sua casa, pelo seu quintal, pelas plantas que você tem. Você pode ser agradecido a Deus, irmãos, porque Deus é bom, maravilhoso, e nos dá muito mais do que a gente merece. Aleluia. Glória a Deus. Simão tem muito para agradecer, e Simão então passa a ser um lugar que atrai a presença de Deus para aquele ambiente. A segunda pessoa que me chama a atenção é Lázaro.
João capítulo 12, verso 1, diz que foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Pense que antes de Jesus morrer, Jesus foi a Betânia. Antes da crucificação do Senhor, Jesus falou assim: não, antes eu preciso ir na casa dos meus amigos. Eu não posso ir embora, eu não posso me despedir, ir embora sem me despedir dos meus amigos. E a Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, o Senhor vai para Betânia e vai para casa, para essa casa em especial, que é a casa de Lázaro. E o que ele encontra nessa casa? O texto que nós lemos vai falar que Jesus encontra um banquete, encontra uma mesa de honra. Essa casa, ela é uma casa que tem algo muito especial que atrai a presença do Senhor. Sabe o que é, irmãos? Testemunho. Diga comigo, testemunho. Por que os líderes religiosos e as autoridades querem matar Lázaro de novo? Ele morreu de uma enfermidade. Você conhece o que a palavra de Deus diz, João capítulo 11. E depois a palavra de Deus diz que Jesus vai lá, ressuscita Lázaro, tira Lázaro daquele lugar de morte, chama Lázaro para fora, as irmãs removem a pedra, Lázaro sai completamente envolto ali em panos, em faixas, e Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Mas por que agora as autoridades querem matá-lo? Porque a vida de Lázaro é uma vida que engrandece o nome do Senhor. O texto que nós lemos vai dizer que as pessoas iam a Betânia não para encontrar apenas Jesus. Está aqui no meu texto, no seu também. Elas iam para ver Lázaro. Por quê? Porque Lázaro é um ex-defunto. Lázaro é um ex-morto. Lázaro agora, ele conta, ele vive aquilo que um dia ele viveu na presença de Deus. Lázaro é um testemunho vivo do poder de Jesus. E é por isso que a palavra de Deus diz para nós em João capítulo 12, que as autoridades querem calá-lo de todas as formas. O que atrai a presença do Senhor, além de um coração agradecido, é quando eu e você, a gente não se cala de contar a todas as pessoas as maravilhas que Jesus fez em nossa vida. Quando nós estamos na classe de liderança, de líderes de célula, de grupo pequeno, eu sempre enfatizo isso. Que o que as pessoas querem saber não é o quanto nós sabemos de Bíblia. O que as pessoas querem ouvir não é se eu tenho curso de teologia, quantos anos eu fiz de seminário, se eu tenho doutorado ou se eu tenho mestrado. O que as pessoas querem saber, o que eu e você devemos contar aonde quer que a gente esteja, não apenas na célula, mas na padaria, no supermercado, na rua, para o vizinho, é o que Jesus tem feito na minha vida hoje. O que Ele fez no passado, o que Ele fez hoje, o que Ele vai fazer amanhã. Esse é o testemunho maravilhoso que as pessoas têm sede de ouvir. O nosso problema é que uma vez que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador em nossa vida, a gente, ao invés de contar para todo mundo, a gente se cala. A primeira coisa que a gente faz é parar de andar com todo mundo que não é crente. Agora a gente só anda com os crentes. Mas aí a palavra de Deus diz que tem algo errado com isso. Porque de que adianta o sal dentro do saleiro? Ele vai salgar o quê? Ele só faz diferença
quando ele está fora do saleiro e ele vai salgar aquelas pessoas que precisam do sal, que é Cristo, que é Jesus, que traz sabor sobre a sua vida, meu irmão. Queridos, Deus não nos chamou para sermos domingueiros, para estar aqui dentro de quatro paredes. O chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida é que aonde quer que a gente esteja, eu e você, a gente possa dizer: eu era morto, mas eu ressuscitei. Eu era morto, mas Cristo habita em mim. Eu estava falido, mas Cristo me levantou. Essa é a porção que Jesus deseja de cada um de nós. Isso atrai a presença de Deus, irmão. Isso faz com que Jesus pare tudo. Pare tudo. Quando Lázaro ficou doente, o recado chegou para Jesus: Jesus, lá em Betânia está precisando do Senhor. Lá em Betânia, Lázaro está doente, está chamando o Senhor para orar por ele, para fazer algo. E Jesus vai dizer: vamos para lá. E aí Tomé vai dizer: Senhor, a gente vai voltar para lá? Como a gente vai voltar para lá? Você não lembra que agora tentaram apedrejar a gente lá? Se a gente voltar para lá, Senhor, a gente vai morrer. Jesus diz: a gente vai, Tomé, a gente vai voltar para lá. Porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Aí Tomé vai dizer: tá bom, vamos voltar para Betânia para a gente morrer junto com ele. Tomé então entende que tem algo que atrai Jesus para esse lugar. Que o que Jesus um dia fez em nossa vida, irmãos, não seja engavetado. Que um dia o que Jesus fez na tua vida não seja colocado de lado, ou que você rasgue as folhas do teu testemunho. Mas que o teu testemunho esteja muito vivo nos teus lábios, contando para todo mundo a mensagem eterna do que Jesus fez na sua vida. Amém, irmãos? Amém? Tem uma canção que diz assim, Beli: sim, eu amo a mensagem da cruz. Lembra dessa? Tem um tom aí? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode dizer isso comigo mais uma vez? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que a gente proclame a mensagem da cruz todos os dias da nossa vida, amém, queridos? Eu estou terminando, mas a palavra de Deus fala sobre, dentro dessa casa, dentro ainda desse contexto de Betânia, tem alguém ali que chama muita atenção de Jesus. O nome dela é Marta. Muitas vezes desprezada, né, por nós. Como a gente gosta de bater na Marta, né? Como os pregadores judiam de Marta. Mas Marta é essencial para a obra de Deus, sabia, irmão? Sem Marta não tem banheiro limpo. Sem Marta, como é? Não funciona o negócio, dá rolo, não dá? Sem
Sem Marta não tem comida na mesa. Sem Marta não tem bolo gostoso, né, João? Não, irmão, sem Marta não tem. O negócio embola. Vai ficar todo mundo olhando um para a cara do outro. A Marta, por mais que Jesus não vai dizer que ela faz o errado, Jesus vai dizer que a irmã dela escolheu uma parte melhor. Você não vai olhar e perceber Jesus julgando Marta, dizendo: Marta, para de fazer isso. Marta, não vai para a cozinha, tira essa vassoura da mão, Marta. Jesus fala sobre isso. Jesus vai dizer para ela: Marta, por que você está tão ansiosa e preocupada com tantas coisas? A tua irmã escolheu a boa parte. E o que ela escolheu não vai ser tirada dela de jeito nenhum. Às vezes a gente olha para a nossa igreja, para a nossa casa, e a gente não se dá conta, irmãos, que as Martas, elas são tão necessárias. Quando Jesus chegava nessa casa que ele repousava, mas nessa casa, como nós vemos no texto, e Marta servia, está aí em João capítulo 12, e Marta serviu o banquete preparado para Jesus antes da sua morte. O serviço fala de ministério. Quando eu e você entendemos que o que Cristo fez na nossa vida, eu preciso retribuí-lo. Eu preciso fazer algo. O salmista vai dizer que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Passa também por servir a obra de Deus. Não é apenas alguém que senta à mesa, come e vai embora. Não é apenas alguém que consome, que é alguém que vem apenas julgar o que está certo ou o que está errado. Mas eu e você somos parte da obra de Deus nesse lugar, amém, irmão? O amém vai diminuindo, ó. Amém, irmão? Eu e você somos parte, porque às vezes é muito fácil chegar, julgar que está isso, está aquilo outro, que não foi feito desse jeito. Mas eu e você já se apresentou diante do teu líder, diante do teu pastor e diz: eis-me aqui porque eu quero trabalhar para a obra de Deus. Chegar na igreja, não tem nada melhor do que chegar na igreja, ter alguém me recebendo lá fora com um sorriso bonito, né? E dizendo: bem-vindo, bom dia, boa noite, Deus abençoe, um excelente culto para você, igual a Jane fez hoje com a gente. Deus abençoe sua vida, Jane. Não há nada melhor quando tem algo na igreja e a gente se coloca à disposição, quando a gente está percebendo que as nossas crianças estão precisando de ajuda, né, Bárbara? O ministério está precisando de ajuda, Bárbara? Muita coisa. Quando eu e você, como pais, a gente fala assim: meu Deus, eu vou me colocar um domingo à disposição para abençoar as crianças. Eu vou colocar a minha disposição para abençoar o ministério infantil. Ô Bárbara, pode colocar meu nome na escala aí, o que precisa para trabalhar? Quando eu tenho um dom, quando eu tenho um talento, eu me apresento. Eu me coloco à disposição do Senhor e eu não me coloco apenas como um crítico, meu irmão, porque só pode criticar quem participa, irmão. Nenhum amém, né? Só pode criticar quem participa. Só pode julgar quem está dentro, quem está participando. E ali naquele ambiente você fala assim: gente, por que a gente não faz de forma diferente? Por que a gente, ao invés da gente fazer assim, por que a gente não faz assim? Por que ao invés da gente usar vermelho, por que a gente não usa verde? E assim a gente vai trabalhando. Assim a gente vai construindo o reino de Deus. Marta, ela é essencial para a obra de Deus, sabe por quê? Porque Marta sabe o que Jesus fez na vida dela, então ela se coloca à disposição do reino de Deus. Irmão, a vida não é apenas trabalhar, a vida não é apenas ganhar dinheiro, a vida não é apenas pagar conta. Antes de todas essas coisas, eu e você somos salvos e lavados para servir ao Senhor. Antes de todas essas coisas, quer pagar conta, quer trabalhar, quer acordar cedo, quer ganhar dinheiro, todas essas coisas nos são lícitas. Mas tem uma que é prioridade: eu e você somos servos do Senhor. E servo bota a mão no arado, servo trabalha, servo se coloca à disposição do reino de Deus. Eu e você precisamos entender isso.
Precisamos entender que o serviço faz parte da vida cristã. E eu finalizo que o que a palavra de Deus diz, que na casa de Simão, Jesus está lá, sendo honrado, sendo abençoado, e a palavra diz que uma mulher entra, ela se rende, ela pega um perfume muito caro, que ela carrega dentro de um recipiente, ela quebra, ela unge os pés de Jesus, ela beija, ela chora, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E a Bíblia vai dizer, em João capítulo 12, que Judas olha para aquilo ali e diz assim: meu Deus, que desperdício, que exagero. Se ela poderia ter vendido esse frasco de perfume que era caríssimo, um frasco de unguento de nardo puro, como diz o texto, era muitos dias de trabalho, eram semanas de trabalho, para uma pessoa ter condição de comprar aquilo. Mas ela está ali ofertando, ela está dando ao Senhor, e os discípulos, Judas principalmente, está olhando aquilo e chamando: que exagero, não faça isso, vende, dá para os pobres. Mas Judas, a Bíblia diz que ele não está preocupado com os pobres, ele está preocupado com o valor, porque ele está preocupado em embolsar aquilo que ela poderia dar. E tantas vezes, o mundo nunca vai entender a gente acordar cedo no domingo, e a gente está na casa de Deus, quando a gente poderia estar na praia, poderia estar fazendo um monte de coisa. O mundo nunca vai entender a gente separar 10% do nosso salário e a gente entregar na casa do Senhor. O mundo nunca vai entender isso, irmão. O mundo nunca vai entender quando a gente tem opção de fazer um monte de coisa, namorar o quanto quiser, ir para a cama com quantas pessoas, mas a gente se dedica em santificar a nossa vida ao Senhor. A gente se dedica em casar virgem. A gente se dedica em não contaminar-se com as coisas. O mundo nunca vai entender. O mundo nunca vai entender quando a gente, numa roda de amigos, alguém oferece uma bebida para a gente vai dizer: não, muito obrigado. O mundo vai dizer: que isso, cara? Que isso? Como assim? Uma sexta-feira? Não, obrigado, eu não bebo. O mundo nunca vai entender a medida da nossa oferta que nós estamos entregando ao Senhor, a medida da consagração que nós estamos oferecendo ao Senhor. Jovens, o mundo nunca vai entender aquilo que você tem consagrado diante da sua vida na presença de Deus. Mas posso dizer uma coisa: continue se santificando na presença de Deus. Isso atrai a presença do Senhor. O mundo nunca vai entender, irmãos, nunca vai entender. Às vezes a gente não se dá conta que aquilo que Maria está entregando e está perfumando toda a casa. E quando os discípulos tentam impedir dela fazer aquilo, Jesus vai dizer: deixa ela. Ela está preparando o meu corpo para a minha morte. Ela não sabe, mas o que ela está fazendo foi meu Pai que ordenou. Está preparando, está me preparando para me deixar cheiroso para aquele momento da crucificação. Você quer ter uma vida que atrai a presença do Senhor? Ande em santidade. Consagre tudo que você tem ao Senhor e dê o seu melhor a Ele. Dê o seu melhor ao Senhor. Não dê resto. Não dê resto do seu tempo. Não dê resto do seu dinheiro. Não dê resto da sua vida. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: pastor, um dia eu vou trabalhar para Jesus, mas agora não dá, pastor. Eu estou investido em ganhar dinheiro. Eu estou investido em trabalhar. Eu estou trabalhando tanto.
Um dia eu trabalho. Quando me aposentar, eu trabalho. Ô, meu irmão, amanhã não pertence a nós. Que tudo que a gente for dar para o Senhor seja o melhor hoje na presença de Deus. Quantos estão entendendo que o Senhor falou conosco nessa manhã? Eu falei particularmente para uma vida que atrai. Nós podemos falar sobre uma igreja que atrai. Que sejamos uma igreja grata ao Senhor. Que a gente agradeça pelo lugar, pelo espaço. Que a gente seja agradecido a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Que a gente seja grato ao Senhor pela liderança. Que a gente seja grato ao Senhor pela vida do pastor. Que a gente seja grato ao Senhor pela vida das pessoas que o Senhor tem confiado, acreditado em nós. E que não seja necessário acontecer como aconteceu com Zacarias, mas que a gente use as nossas bocas para louvar e engrandecer o nome do Senhor e ser grato a Ele. Uma vida que agradece ao Senhor, uma igreja que agradece ao Senhor, é uma igreja que serve. Nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, parar de deixar o trabalho estar na mão de 10 pessoas aqui na nossa igreja. Posso ouvir um amém aí, irmão? São as mesmas 10. 10 não, 15. As 15 que agarra, que chuta, que dibra, que faz gol e que comemora. A gente precisa colocar a mão no arado. Que sejamos uma igreja que serve com alegria ao Senhor. Tem talento aí, sabia? Tem muito talento. Deus não desperdiça a obra-prima dele, não. Tem talento para cuidar das crianças, tem talento para ser um professor de escola dominical, tem talento para cantar, tem talento para servir, tem talento para limpar, tem talento para ir lá para a recepção, tem trabalho demais. Só que a gente nunca vai avançar se o trabalho continuar na mão de 15 pessoas. E essas 15 pessoas, algumas delas estão cansadas. Cansados. Já trabalham na obra há muitos anos, estão cansados. Precisa de uma renovação de Deus aí, amém, irmão? Para que a gente seja uma igreja que atrai a presença de Deus, que a gente testemunhe. Ano que vem a gente vai abrir uma nova escola de liderança, de células, de grupo pequeno. Se coloque na disposição do Senhor. Se coloca na brecha. Se coloca na brecha para servir, se coloca na brecha para ajudar, para salvar vidas, se coloca na brecha. Testemunhe. Se queremos ser uma igreja que atrai a presença de Deus, que a gente exale um bom perfume. Exale um bom perfume. No dia do meu aniversário, o pastor Júnior pregou aqui e ele falou sobre isso. Quando você é quebrado, que perfume que você exala? O pastor Júnior, no meu aniversário, ele pregou sobre isso. Que a gente exale o nosso melhor. Porque às vezes, quando é quebrado, o perfume que sobe não é bom. Porque é o que nós carregamos dentro de nós. Mas o que o Senhor ministra nessa noite sobre a nossa vida é que Ele depositou um bom perfume dentro da nossa vida.